Olá pessoal, quem fala aqui é o Barbudo Investidor e eu tô mais uma vez com vocês e dessa vez meu objetivo é muito claro. Eu quero mostrar que a carteira que eu tenho de fundos imobiliários, ela não é sorte, ela é estratégia. Nesse vídeo eu quero mostrar quais são os meus ativos, qual a minha estratégia, como eu faço para escolher bons ativos e o melhor, como eu faço para escolher ativos que não tem tanto risco assim. É lógico, a gente está falando de renda variável. Mas mesmo dentro da renda variável, você pode conseguir mitigar, diminuir a quantidade de risco que você está correndo em busca de uma rentabilidade. E é lógico, todo mundo que gosta de fundos imobiliários normalmente está buscando uma coisa que eu adoro e eu acredito que você adora também, os dividendos. Eu vou mostrar quanto de dividendos eu estou recebendo nos fundos imobiliários, quando eu comecei, quanto eu comecei recebendo, porque eu comecei com pouquinho, recebendo ali coisa de R$ 6, se eu não me engano. Enfim, o vídeo está completo e é muito importante para você que tem vontade de investir em fundos imobiliários ou então tem curiosidade sobre esse tipo de ativo. Bora pro computador porque tem muita coisa legal para ver. Lembrando que esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação de investimento. Tudo aqui tem uma função didática de ensino, tá certo? Não é recomendação nem de compra nem de venda de ativos. Bom, pessoal, e para começar é muito importante que você entenda o que são os fundos imobiliários. Eu vou utilizar um exemplo bem rápido para que você possa entender na prática como eles funcionam. Você pode ir no seu celular, na sua corretora, mas enfim, hoje em dia, como os bancos, a maioria deles também tem a opção de investimento. Você pode ir no aplicativo do seu banco e lá você vai ver a opção de investimento. Dentro da opção de investimento, você vai ver fundos imobiliários. Os fundos imobiliários são ativos que você compra pela bolsa de valores e que eles têm duas opções. Ou eles representam ativos reais, ou seja, locais reais como shoppings, como lajes corporativas, como grandes conglomerados urbanos, né? Como galpões logísticos. São locais, são construções que são alugadas por alguém. Então vamos supor que uma grande empresa como a Amazon aluga um galpão. Esse galpão ele pode estar listado na bolsa de valores e você pode comprar uma fração desse galpão e receber aluguel todos os meses. Vamos ver um exemplo. Olha só, pessoal, eu selecionei esse fundo imobiliário porque é um dos fundos que eu tenho na minha carteira e que serve de um exemplo para que você entenda como os fundos imobiliários funcionam. Ele se chama XPLG11, tá? Ele é um fundo imobiliário de galpões logísticos. Aqui, ó, você já pode ter algumas informações interessantes. A gente pode ver, ó, que como é renda variável, o preço da cota muda. Então, por exemplo, a cota desse fundo, para você comprar uma cota dele, custa R$ 103. Mas, se você pegar um ano atrás, ela custava R$ 81,90. Houve uma valorização de 26% no valor dessa cota. O dividend yield dele nos últimos 12 meses teve uma média de 9,53%. Ou seja, você tinha um retorno de 9,53% ao ano em cima do valor da cota. É o tanto que esse fundo lhe paga por mês. P sobre VP diz respeito a você saber se o fundo imobiliário está caro ou está barato. Como ele está com 0,98, significa que ele está 0,02 abaixo do preço justo. Se tivesse 1, você estaria pagando o valor justo, o valor exato do que esse fundo vale. Como está 0,98, significa que ele está um pouquinho descontado, um pouquinho barato. Descendo aqui, pessoal, a gente consegue ver, ó, quanto que esse fundo vem pagando no decorrer dos anos. E aí vem, acho que é a coisa mais interessante dos fundos imobiliários, tá? O que é que acontece? Diferente das ações que são listadas na Bolsa de Valores, ações como a Vale, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, os fundos imobiliários têm por característica um pagamento mensal. Ou seja, você compra uma cota, no caso dessa cota do XPLG11, né? Você compra essa cota de R$ 100 e poucos e todo mês você vai estar ali recebendo o valor referente aos aluguéis que as pessoas pagam por estar naqueles galpões. Então é uma maneira de você estar recebendo um pouquinho de aluguel todo mês com pouco dinheiro. Se você não tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão para construir um galpão e alugar, você pode com R$ 100 já começar a receber os seus próprios aluguéis. Bora ver quanto que o XPLG11 pagou para os seus cotistas nos últimos meses, né?
No último mês, ou seja, em janeiro, para cada cota que você tivesse comprado do XPLG11, você teria recebido 82 centavos. E veja que esse pagamento ele vem aumentando, né? 82, 82, antigamente ele pagava 78, aqui 74 e até aqui, ó. Você consegue ver até 2018, 32, 13, 50, 50, 50, 60. E nesse momento você pode estar se perguntando, tá, Matheus, mas que ativos são esses? Aqui no site do Investidor 10 você consegue ver, por exemplo, que existem 7 ativos em São Paulo, 7 prédios, 3 prédios no Rio de Janeiro, 2 no Rio Grande do Sul, 2 em Minas Gerais, 2 em Pernambuco e 1 em Santa Catarina. E você consegue, ó, ver que tipo de galpão logístico é esse e onde ele se encontra, quantos metros quadrados ele tem, tá? Você consegue fazer toda essa análise de um fundo imobiliário. E aí, pessoal, você já está entendendo o poder que o fundo imobiliário tem. Se você começa, em determinado momento da sua vida, a comprar uma cota aqui, compra mais algumas cotas no próximo mês, compra mais cotas e cotas e cotas, com o passar do tempo, você vai estar recebendo um valor muito interessante de dividendos na sua conta, podendo formar até um novo salário. Dá uma olhadinha aqui comigo como que se encontra hoje a minha carteira de fundos imobiliários. Olha só. Atualmente eu tenho uma carteira de fundos imobiliários que ela gira em torno do valor de R$ 22 mil, tá? Lembrando, esse dinheiro eu não coloquei todo de uma vez, eu já invisto há mais de 2 anos. E aí no decorrer desses anos eu fui montando uma estratégia de como eu ia alocar o meu dinheiro nos fundos imobiliários. Perceba, ó, que são 13 ativos, ou seja, eu tenho 13 fundos imobiliários diferentes. Alguns deles estão no verdinho, ou seja, estão com valorização, e alguns estão em vermelho, ou seja, estão em desvalorização. Mas todos eles continuam me pagando dividendos todos os meses. Eu coloquei aqui na opção, ó, que eu separo por tipo, tá certo? Então você consegue ver que, por exemplo, eu tenho 3 fundos, os 3 primeiros, RBRY11, BTCI11, KNSC11, eles representam títulos e valores imobiliários, ou seja, são fundos imobiliários de papel, tá? Eles não têm um imóvel físico, eles compram dívidas. Eu tenho 2 fundos de shopping, você está vendo aí, ó, XPML11 e VISC11. É um excelente segmento que eu gosto muito, porque me traz muita previsibilidade de renda, e shopping é uma coisa que faz muito sucesso no Brasil. Continuando a nossa análise, você percebe que eu tenho 4 fundos imobiliários logísticos, tá? O LVBI11, XPLG11, GGRC11 e HGLG11. Eu já falei um pouquinho sobre a logística com vocês, né? Hoje em dia a gente tem um sistema muito forte de entregas, tanto online quanto presencial. Então a todo momento você está recebendo compras da Amazon, do Mercado Livre, enfim, de qualquer loja. Essas grandes lojas, essas grandes empresas precisam ter um centro de distribuição, galpões logísticos. Por isso que eu gosto de ter esse tipo de fundo imobiliário. E aqui embaixo, por último, você vai ver que eu tenho 4 fundos do tipo híbrido. Você pode estar se perguntando, né, o que são esses fundos híbridos? Híbrido é uma coisa que é misturada, que não é um nem outro. Normalmente são fundos que eles vão ter mais de um tipo de segmento dentro dele. Então, dentro de um fundo híbrido, eu posso ter fundos de papel que compram dívidas e fundos de lajes corporativas. Eu posso ter dentro desse fundo lajes corporativas, galpões logísticos e também CRAS. São fundos que apostam na ideia de que é melhor você diversificar para você ter várias fontes de renda. Tá? E os dividendos? Estão valendo a pena? Você está recebendo dividendos? Eu vou mostrar para vocês quanto de dividendos eu tenho recebido dos fundos imobiliários desde que eu comecei a investir até agora. Bora lá! Bom, pessoal, eu coloquei na aba de proventos, de dividendos, ou seja, o valor que eu recebo todo mês dos fundos imobiliários. E olha só que interessante, que importante, que poderoso. Bem aqui você consegue ver o meu primeiro dividendo. R$ 6,41 vindo dos fundos imobiliários. Eu fui comprando todo mês um pouquinho, ó, e eles vão aumentando, 18, 30, 34. Teve esse mês que eu ganhei 84, né? Foi fora da curva, mas foi subindo, 82, 90, 120, 130, 140, 160, até que hoje em dia, ó, no mês passado, em janeiro, eu recebi R$ 213 de dividendos. São R$ 213 que eu recebo
sem fazer nada, sem trabalhar, direto na minha conta. E aí, pessoal, qual o objetivo? Perceba, esse dinheiro que eu recebo dos fundos imobiliários, eu não uso para comprar pizza, não uso para comprar jogo, não uso para sair, não uso para curtir. Eu pego esse dinheiro e eu reinvisto. Compro mais fundos. E aí eu gero o que o pessoal chama de efeito bola de neve. Perceba que com os R$ 213 que eu já recebo hoje, eu consigo comprar duas cotas do XP LG 11, aquele fundo imobiliário que eu mostrei no começo do vídeo. Ou seja, já consigo com que a grana que eu recebo dos dividendos na minha conta seja suficiente para eu comprar duas cotas por mês. Percebem o poder disso? Outro fator muito importante para mim e que me traz segurança nos investimentos é o seguinte: você viu que a minha carteira ela é diversificada. São muitos ativos e ativos das mais diversas áreas. Eu tenho fundo de papel, eu tenho fundo de tijolo. Dentro do fundo de papel vão ter fundos que estão mais atrelados à inflação, vão ter fundos que não vão estar tão atrelados à inflação assim. Dentro dos fundos de tijolo, eu vou ter fundos de logística, eu tenho fundos de renda urbana, eu tenho fundos de shoppings. Por quê? Porque nem sempre todos os segmentos vão bem. E é importante que eu esteja exposto a vários tipos de segmentos, a vários fundos imobiliários, porque um deles pode cair, enquanto o outro pode estar subindo. Então, se alguns caem e outros sobem, eu consigo ficar na média e manter a minha renda. E aí, pessoal, é muito importante que eu fale para vocês sobre os meus erros também, né? Quando eu comecei a investir em fundos imobiliários, teve um momento que eu simplesmente peguei dicas da internet, fundos imobiliários que alguns influenciadores estavam falando e coloquei na minha carteira. Um desses fundos, não me lembro muito bem o nome, mas ele era um fundo de high yield, ou seja, que ele dava um pagamento muito maior do que o normal, mas ele tinha grande risco. E aí vem uma das lições mais importantes, que é o seguinte: se você está tendo uma grande rentabilidade, um grande retorno, um dividend yield muito alto, muito provavelmente você também está se expondo a um risco muito alto. Risco alto, dividend yield alto, né? Rentabilidade alta. É importante que você consiga achar um equilíbrio para não comprar só coisas que te pagam muito, mas que depois, podem cair. É isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre fundos imobiliários. Tentei mostrar da melhor maneira possível qual a minha estratégia, como eu me organizo para que a minha carteira se mantenha bem e rendendo um valor interessante para mim, né? Mais ou menos ali 1% por mês. Coloca aqui embaixo se você teve alguma dúvida, se você quer algum tipo de dica sobre investimento, que o que eu puder ajudar, eu vou estar ajudando. Se inscreve no canal, curte e compartilha. Valeu!